Olá, 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 essa bolsa é muito louca, eu amo essa bolsa, esse é o trabalho que eu pedi para Papai do Céu. Vamos lá, no primeiro dia do ano, vamos fazer o nosso Renco Definitivo Aula Grátis, parte 8. E aqui a gente vai ver aqui uma coisa que já começa a ser bem prático, né? Já o vídeo passado já tentamos fazê-lo. E esse vídeo é a continuação aqui mostrando alguns setups e melhorias de processo, né, até mesmo porque a gente trabalha com Kendall e a gente quer colocar o Renko justamente para melhorar os processos. Então vamos lá, eu fiz uma pergunta no último vídeo, né? Como é que a gente poderia se beneficiar do Renko, já que ele é atemporal, com os gráficos temporais? Será que existiria alguma forma da gente poder unir os pontos de fraqueza e de força de cada um para que a gente possa tirar o maior proveito? Então vamos começar aqui, o pessoal fez alguns comentários. Eu vou puxar aqui. Então, o Tiago falou aí na psicologia do mercado, a volatilidade no rinco mostra que muitos ruídos, os pontos de entrada, os suporte de resistência, convém usar o Fibo no renko? Sim, a gente já mostrou isso, já mostrei em outro vídeo aqui dessa série, né? Já mostrei que ele serve sim, mas volto a mostrar de novo. O Rafael está falando aqui. Ele acha que o básico seria o gráfico temporal, estiver em tendência, buscar, ou seja, um alinhamento dos dois gráficos para buscar o setup que existe e poder utilizar ele dentro do renko, né? Olhando nele no gráfico temporal e indo para o renko. Basicamente, essa é uma ótima forma de trabalhar. A gente também vamos dar uma olhada nele. E o Jorge aqui coloca, né, que deixa eu ver aqui se ele faz algum comentário aqui, deixa eu ver. Então, devemos persistir. Beleza, obrigado pelos comentários. Basicamente foram essas duas, né? A regra de coloração pode ajudar nessa questão. Pode sim, Ricardo. A única coisa é que depende do que você está querendo com a regra de coloração. E a regra de coloração nada mais, nada menos do que regra, né? Você está colocando um padrão lá e você quer ver aquele padrão se ele está acontecendo. Então, vamos fazer aqui primeiro, deixa eu responder aí a pergunta do FIBO, né? Se o FIBO funciona. Funciona sim. E eu mostrei no vídeo, acho que foi 4, se não me engano, depois você pode voltar lá na parte 4. Então, vamos pôr aqui o 15R, eu estou na Itaúsa. Então, eu posso utilizar aqui o Fibo e tentar buscar lá em cima? Posso. Eu gosto muito de usar o Fibo assim, ó. Eu coloco ele aqui, né, na primeira perna e estendo ele. Olha aqui, ele bateu em todos os pontos importantes. Olha só que bonito. E, na verdade, ele é o tal Bonatti, né? Então, se eu for olhar os níveis, né, deixa eu apagar tudo aqui. Vamos começar de novo. E eu quero mostrar para vocês uma coisa importante, que é justamente o que eu já tinha mostrado no outro vídeo, que é os padrões, né, os tamanhos. Olha só, todos os fibos, né, todas as regiões, ele bateu e parou. Olha que importante. Então dá para usar sim e deve ser utilizado. Eu gosto de usar ele sem a sombra, tá? Eu gosto de utilizar ele assim, ó. Quem gosta de fazer expansão, faz assim, né? Olha, funciona bem. Eu prefiro fazer na perna, né? Como eu faço o Telbonati. Para mim funciona super bem. Ó, para mim ele fica bem mais nos pontos mais importantes, tá? Então ele tem o 100%, o 200% e o 300%, que é muito bacana da gente ver, né? Ó, vamos lá, deixa eu só colocar aqui rapidinho. Então, o 100% ele bate, os 200% ele bate para, e os 300% ele bate para, volta e sobe, tá? Então, eu gosto bastante de utilizar. Você pode utilizar de qualquer forma. Você pode utilizar a retração também, né? Você poderia ter utilizado aqui, ó, a retração. Ele volta até os 50% e depois ele desce de novo, tá? Você pode utilizar qualquer um deles. Mas, vamos lá. A intenção aqui, né, apesar de já ter respondido essa pergunta, vamos dar uma olhada aqui em algumas situações aqui que a gente precisa já evoluir. Então, a gente tem aqui o Itaúsa no diário. Eu vou utilizar a Itaúsa mesmo. O 15R é mais ou menos o que a gente tem de maior paridade com o diário da Itaúsa. O 15R não necessariamente vai funcionar para os outros gráficos de outros ativos, porque ele está ligado aqui
a volatilidade de cada um, né? O tamanho da amplitude do preço. Então, pode ser que o 15R não sirva, por exemplo, para Porto Belo. Vamos por Porto Belo aqui, vamos ver. Pode ser que ele não sirva. Aqui até que ele está mais ou menos parecido, né? Mas aqui, se eu não me engano, o 12R é o mais próximo da realidade. É o 12R, funciona melhor aqui. Mas cada um vai ter o seu. Vamos pegar aqui a Itaúsa mesmo. Vamos utilizar a própria Itaúsa que já estava aqui e vamos fazer as considerações. Então, primeira coisa, a gente já sabe que ele funciona, né? Tirando o ruído, né? Isso é um ponto importante. Segundo, é que ele demonstra também pontos de reversões bem definidos, também melhor do que o Kendall. Porém, o Kendall mostra algumas informações mais importantes e mais relevantes. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui uma ilha de reversão, né? A ilha de reversão que poderia ser utilizado aqui, né? Que é esse carinha aqui, é uma ilha de reversão. Então, a compra poderia ter acontecido aqui. Vamos fazer só um ajuste aqui, então, para a gente poder enxergar lá no outro gráfico, onde está ele. Ó, ele está aqui, a compra dele estaria aqui, né? Então, você poderia estar utilizando, sim, o gráfico do temporal, que seria o mais próximo do Renko, para poder utilizar o setup do temporal. Então, você pode, como foi comentado aí, alguém comentou no vídeo, que pode ser utilizado assim. É verdade, é muito bom utilizar assim. O outro, que foi o Rafael, se não me engano, falou de olhar as tendências e combinar, né, verificar se os dois estão andando para o mesmo lado. Também é uma outra possibilidade. Mas aqui é o exemplo real de um setup para poder fazer o processo. Então, olha só que bacana. A gente tem aqui, existiria uma possibilidade de entrada aqui e compra aqui, como existiria aqui também. Então, os pontos de resistência também são iguaizinhos, ele bate no mesmo ponto, como a gente viu. Então, o setup, a melhor forma de trabalhar seria ter o tempo. Eu gosto de ter pelo menos dois tempos. Por exemplo, se eu quero trabalhar com Renko no 15R, eu gosto de ver o diário e eu gosto de ver o semanal, para ver essas distorções também no gráfico semanal. Mas o mais próximo é o diário, onde está o setup, e o semanal só para ver a tendência, tá? Então, dá para utilizar. Ah, puxa vida, posso utilizar o setup do T26? Pode. Ele daria uma compra, vamos marcar ela aqui, ele daria uma compra nessa região, que está aqui, que é a mesma região. Vamos ver se ele deu a compra aqui também? A compra também foi na mesma região, olha só que legal. Então, dá sim para utilizar setups direto no Renko, mas é legal sempre observar o gráfico também do temporal, para que você possa tomar a melhor decisão, né? Um confirma o outro, lembra? Charles Down o primeiro postulado de Charles Down é esse, ok? Bom, outra coisa importante aqui, a gente consegue também aqui verificar algumas incidências que a gente já falou, tanto no gráfico de Renko quanto no gráfico temporal. Por exemplo, a divergência. A gente não tem divergência aqui nesse gráfico, mas a gente teve divergência basicamente aqui. Então, esse rompimento deu uma possibilidade de compra nessa região. Vamos dar uma olhada aqui? Teve divergência aqui? Teoricamente, teve uma divergência aqui, sim, né? Mas nem sempre os dois batem. Então, teoricamente, eu teria uma compra nessa região, que é praticamente a mesma região que está do outro lado. Vamos por aqui e ver se é isso mesmo. Ó, vou colocar ele aqui, ó. Vamos ver se ele aparece. Ó, ele já não bateu. Esse aqui deu uma atrasada, tá vendo? Então, no meu caso aqui, se eu fosse olhar a divergência, lembra que o rompimento dele estaria aqui e eu teria a melhor oportunidade aqui. Então, na verdade, eu consigo enxergar a melhor oportunidade um candle antes no Renko. Então, eu consigo potencializar mais a minha subida. Aqui eu já estou pegando atrasado aqui onde ele está, ok? Então, vale sempre ter um para confirmar o outro. Isso seria muito bacana vocês acostumarem com isso. Isso vale muito a pena, ok? Bom, outros setups que poderíamos utilizar, vamos lá. Vou mostrar mais um, depois eu volto aqui. Então, a gente já comentei que o melhor seria a gente ter, né,
um gráfico atemporal e o gráfico temporal, o gráfico de Renko e o gráfico temporal. Então, a gente está aqui com 15R. Vamos colocar mais um setup aqui. Vamos colocar o setup de 9, média 9 ou média 8. Vamos pôr média 8 aqui, por exemplo. Bom, olha só. Vamos por média 9, que todo mundo conhece. É que a 8 é a mesma coisa, tá? Só que a 9 tem que ser exponencial. Ó, como é que funciona? Né? Geralmente a gente compra quando a média está virada para cima, né? E segue até ele fechar fora e ele ser rompido fora. Então vamos lá. Se eu tivesse que comprar aqui, a minha compra estaria justamente nessa região onde ele já está. Essa seria a minha compra. Vamos ver aqui no gráfico de Renko se funciona a mesma coisa. Também, né? Basicamente, a mesma região é essa daqui. Então, a compra foi exatamente no mesmo lugar. Beleza. Vamos ver a saída. A saída, teoricamente, eu teria uma saída aqui, ó, onde ele fechou abaixo e ele rompeu. Eu teria uma saída aqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu não teria saída. Ele fechou, mas não rompeu. Então, são algumas nuances aí, mas o setup basicamente é o mesmo e eu posso me nortear, pelo menos ajudar um a confirmar o outro. Então, se eu estou trabalhando nas operações do Renko e eu vejo uma entrada aqui, eu posso definir sair aqui. Ou se eu estou fazendo essa entrada no Renko, eu posso utilizar o diário também aqui, se for muito páreo, para eu poder fazer a sequência da minha subida. Aí cabe a cada um vai ter sua estratégia. Estou mostrando uma forma muito simples de operar e dá muito resultado. Outra entrada aqui, vamos fazer mais uma entrada aqui, ó. Vamos dar mais uma olhada em mais uma entrada aqui. Vamos pegar aqui uma venda, ó. Ele subiu, desceu, quando ele desce, ele rompe aqui para baixo, média para baixo. Então, teoricamente, eu teria uma venda aqui nessa região. Vamos ver onde está essa venda. Essa venda está aqui, ó. Então, essa venda aqui é basicamente essa venda aqui, tá? Aí você vai olhar e vai falar assim, pô, essa venda foi legal no diário. Porém, no Renko, eu já teria uma venda um candle antes. Então, eu teria pego uma venda antes. Vamos ver a saída. Vamos pôr a saída aqui. Então, ele desceu. Onde ele foi dar a saída? Ele deu a saída aqui, ó. Aqui embaixo. Onde está a saída? Aqui, ó. Tá vendo? E a nossa saída aqui no Renko estaria aqui para cima. Então, eu conseguiria pegar aqui. Se eu fosse fazer pelo Renko, eu entraria aqui, sairia, fechou aqui em cima, ó. Eu sairia aqui com 4,16, chegou a bater 8. Seria com 4,20 mais ou menos. E aqui eu teria entrado aqui e teria saído aqui, ó. Dá mais ou menos o mesmo, 4,20 também. Então, muito parecido. Então, dá para usar também esse setup. Então, tá aí. Algumas demonstrações, estou mostrando setups simples que são muito funcionais e que vale a pena vocês conhecerem. Então, o T26 funciona muito bem, né? O Renko. E eu estou mostrando só o setup aqui num ativo, né? E olhando só um tempo gráfico, ok? Depois, no próximo vídeo, vamos fazer um para o day trade, né? Serve para papéis, serve para índice, serve para dólar. E vamos colocar outros setups. Então, eu vou continuar mostrando um monte de setups para vocês aqui, coisas que eu vivo falando no canal, figuras, esses negócios. Vai ser um aulão isso aqui, beleza? Então, respondendo pessoal, o melhor é a gente combinar o gráfico atemporal com o temporal, tentando ver o que tem maior paridade, e eu ainda utilizo mais um temporal aqui para poder fazer as confirmações de tendência, tá? Então, por exemplo, eu estou usando diário para ver com o 15R, nesse caso específico, e aí eu utilizo também o semanal para olhar as tendências, ok? Então, aqui eu já consigo também ter aí uma boa paridade e tomar as melhores decisões. Eu vou mostrar
no próximo vídeo a importância do Renko para o stop, que é diferente do gráfico temporal. E ele é bem mais legal, tá bom? Beleza, então fechando um vídeo curto aqui para não ficar muito longo. Valeu, moçada. Um ótimo ano, hoje é dia 1º. Espero que vocês tenham um ano maravilhoso, um dia maravilhoso, e que seja muito proveitoso. Sucesso, saúde e felicidade. Fique de olho nessa bolsa, ela é muito louca. Eu amo essa bolsa, esse é o trabalho que eu pedi para Papai do Céu. Grande abraço, valeu, tchau.